Vocês que nos acompanham no Norte Agropecuário, mais um quadro Agro e Negócios. Informações imprescindíveis para as mulheres e homens do campo. E hoje nós vamos deixar os estúdios em Palmas, a linda capital tocantinense, e vamos até as Minas Gerais. Vamos até Contagem. E hoje vamos falar sobre mais que um delimitador de área. Trata-se da representação do conceito de proteção e segurança para a propriedade, para a sua família, seu negócio, ou seja, a lavoura, a criação de animais, enfim, a sua vida que está no campo. Falamos aí sobre cercas nas fazendas e também o que para muitos pode ser algo simples, mas não é. E falar sobre esse tema nós vamos com muita satisfação, muita alegria, receber o Bruno Nolasco. Ele é gerente de negócios agro da Belgo Arames. O conceito é mais ou menos esse, não, Bruno? Muito obrigado por sua participação diretamente de Contagem, nas Minas Gerais. Tudo bem, Bruno? Tudo bem, eu que agradeço a você, Cristiana, e o Norte Agropecuário, e estamos aí sempre à disposição de vocês para o que precisarem, para a gente estar levando informação para todo o meio rural, o meio agropecuário do Brasil. Agradecemos muito a sua participação, aí a gentileza em ceder um pouco do seu tempo, a correria que é o dia a dia de executivos como você, que desenvolvem trabalhos excepcionais para as mulheres e homens do campo. Mas o conceito realmente é esse mesmo, né? É uma proteção da vida, do cotidiano, do trabalho, enfim, de toda uma família e também da propriedade dos negócios, não, Bruno? Sim, exatamente. Hoje a Belga a gente procura muito isso, para proteção tanto do patrimônio do produtor rural, da produtora rural, e também da vida, seja também protegendo a lavoura, como também protegendo também a natureza, seja a fauna como a flora também. Então, sempre protegendo os biomas e também protegendo os animais também silvestres também do Brasil todo, né? Principalmente essa proteção que a gente vê hoje, que isso reflete também nos mercados agropecuários também, né? Quanto mais o produtor protege, isso retorna também em benefícios para ele. Vamos discutir aqui especificamente três temas. Eu quero começar com um muito interessante, que no auge da florada os IPs exigem uma atenção redobrada em áreas produtivas. A gente fala aí sobre compactação de solo e consumo de mudas pelos animais, estão entre os principais riscos à espécie símbolo da biodiversidade brasileira. Bruno, por que toda essa preocupação? Hoje, como você falou, o IP ele floresce nessa época agora do inverno, né? Então a gente tem aí no Brasil uma época que a gente pode ser considerada aí que o pessoal, todo mundo fala a época da seca, e a gente viajando pelo Brasil, você vê um, dá um contraste com a seca, os IPs florindo. Então a gente tem o IP roxo, IP rosa, IP amarelo, IP branco também. E é importante nessa época a preservação dos IPs, principalmente pelo seguinte: o IP ele floresce e alguns dias depois do florescimento vai ter a formação ali do fruto do IP, que é uma vagem que depois vai, quando ela seca, ela abre e vai soltar as sementes. Quando as sementes caem ali ao redor das árvores, vão e vai coincidir depois alguns dias já com um período chuvoso, vão nascer as mudas. E aí o que a gente sempre recomenda é o quê? É que essas mudas, quando elas nascem, é ali que vai coincidir com um período de chuva, que sejam preservadas essas mudas. Então elas podem ser transplantadas para locais onde não vai ter o pisoteio dos animais e que também não vão ter, às vezes, o trânsito de máquinas ou que vai ter lavoura. E também o ideal sempre é o quê? Nessas locais que sejam feitas cercas que protejam onde tenham essas mudas novas, ou se não também algum plantio de IP também. Então, sempre isso, protegendo a natureza e deixando o campo cada vez mais florido também.
E tem também a questão legal, não, Bruno? Referente aí Uhum. à preservação aí da vegetação nativa. O que você sugere às mulheres e homens do campo também nesse aspecto da condição legal? Sim, o ideal é sempre observar a legislação ambiental que prevê em cada bioma um percentual que deve ser preservado. Então, no Cerrado, no bioma do Cerrado ou da Floresta Amazônica, tem os percentuais exatos que têm que ser preservados. Então, nessa área que tem que ser preservada, ela deve ser cercada. Então, sempre a gente recomenda que nesses biomas eles sejam cercados, e aí sempre deve ser observado o seguinte: como é uma área de preservação ambiental, deve se cercar e atentar muito bem para que o arame seja um arame de qualidade e um arame que tenha uma qualidade superior para que ele dure mais tempo, que o produtor não quer ficar preocupando ali também de ter que ficar sempre refazendo aquela cerca. Então, ele já atentar para um arame que vai ter uma galvanização melhor, um arame de qualidade com a resistência superior para que ele fique bem cercado ali e ele não precise preocupar por anos com aquela cerca, né? Então, sempre isso. Nas matas ciliares também, que são nas beiras de córregos e de rios, também fazer essa mesma preocupação, de estar sempre cercando para proteger esse bioma e também a mata ciliar. Para você que está ligando agora no Norte Agropecuário, quadro Agro e Negócios, nosso entrevistado é Bruno Nolasco, falando diretamente de Contagem, Minas Gerais. E Bruno, outro tema também que eu gostaria de abordar contigo é a questão da preparação de cercas durante o vazio sanitário da soja, que isso também é uma chave para maior produtividade. Quais as recomendações que você daria aí já pensando na próxima safra? Sim, então, outra situação também é a questão do vaso sanitário, né? Geralmente ele tem, cada estado ou cada região tem uma legislação própria, muito em função da ferrugem da soja e de algumas outras doenças ou pragas, então se recomenda que tenha um período que não plante soja, para que tenha um período ali para não disseminação da doença ou de doenças ou de pragas. E nesse período, a gente recomenda que sejam refeitas ou vistoriadas e façam-se reformas nas cercas que cercam ao redor dos locais que são destinados para a plantação de soja. Então, nesse período é adequado que o quê? Que seja feita uma vistoria na cerca para ver se ela está com todos os fios esticados, que não, para verificar se tem algum fio que arrebentou, algum fio que ficou frouxo, se os arames ali estão, se existe por acaso algum arame que oxidou, algum arame que tenha que ser substituído, alguma peça de madeira que às vezes apodreceu, que quebrou, ou até o caso mesmo pode ter acontecido algum incêndio, alguma queimada que veio a queimar algum poste, certo? Então esse é o período ideal para fazer essa manutenção aí nesse período. Bruno, mais duas para encerrar, desde já agradecendo mais uma vez a sua participação aqui no Norte Agropecuário, no quadro Agro e Negócios. A questão de animais. Por exemplo, há no Brasil, em algumas regiões, um problema muito grave, a questão de javalis, por exemplo. O que você recomenda, o que a empresa desenvolve em termos de tecnologia, de técnicas para a proteção das lavouras para esses animais invasores? Hoje é muito recorrente a invasão tanto de javali como de javaporco, são animais exóticos à nossa fauna, então, e quando a gente vê, principalmente hoje, a gente vê muito em vídeos na internet, a invasão de bandos, né, enormes nas lavouras, né? Então, hoje, o que é recomendado? O que a Abel desenvolveu? A Abel desenvolveu telas que protegem as lavouras contra a invasão desses animais. E por que uma tela? A tela, ela protege realmente a lavoura, a plantação, seja de soja, ou de milho, ou de outro tipo de grão, contra a entrada desses predadores. Porque ela é mais fechada na parte de baixo, evitando tanto que um filhote desse predador ou de algum outro tipo de animal adentre a lavoura, e na parte de cima, que é onde eles não vão forçar muito, ela já é um pouco mais aberta e ela também vai ajudar no cercamento de tanto do gado bovino ou de outros animais.
E com isso você consegue cercar todo o perímetro da lavoura, protegendo a sua lavoura. A gente já tem alguns casos de algumas propriedades que a gente conseguiu reduzir já no primeiro e no segundo ano as perdas significativas, que só a perda no primeiro ano já pagou todo o investimento que ele fez do cercamento ao redor da propriedade. Então, assim, é uma solução eficaz e ecológica, que você, no caso, não vai ter que, às vezes, sacrificar o animal, e também não parte para algumas soluções que a gente já começou a ver de alguns produtores, no desespero que tem que fazer, abrir valas ao redor da plantação, e aqui vai causar erosão. No caso da cerca, não, só basta fazer a cerca com a tela apropriada para evitar esse tipo de prejuízo que ele vai ter com a lavoura. E para encerrar, o que você recomendaria para a produtora, o produtor rural, para que ele pudesse analisar, para que eles pudessem analisar na compra e na realização do cercamento da propriedade? Hoje o que a gente recomenda bem é o seguinte, principalmente procurar um arame de alta qualidade. A gente sempre observa que o quê? Tem que procurar arames de empresas idôneas, como a Belgo, tem que ter uma galvanização adequada à sua utilização. O que é a galvanização? É a proteção do arame com zinco. Então, se ele vai utilizar o arame numa beira de rio, numa região que tem alagamento, esse arame tem que ter uma quantidade superior de zinco para ele evitar a oxidação, ele retardar a oxidação. Então, se é uma região que vai ter mais alagamento, vai precisar de uma quantidade mais de zinco. Se é uma região que ele vai trabalhar muito com defensiva agrícola, com pulverização e tudo, então tem que ter uma quantidade superior de zinco. Então, sempre isso, trabalhar com arames que tem uma quantidade maior de zinco e que tem uma carga de ruptura, que é uma resistência à força que o animal vai aplicar na cerca maior. Então, sempre essas dicas aí que a gente tem sempre passado para o produtor e para a produtora rural. Bruno Nolasco, gerente de negócios da Belgo, muito obrigado por sua participação, a entrevista aqui no Norte Agropecuário, no quadro Agro e Negócios. Um belo trabalho e estamos sempre à disposição aqui de Palmas nessa conexão entre Palmas e Minas Gerais. Um abraço, Bruno. Nós que agradecemos, viu, Cristiano, e ao Norte Agropecuário, a todos de Palmas e do Brasil todo. Muito obrigado a todos. Todos os detalhes, todas as informações sobre este e outros assuntos vocês conferem no www.norteagropecuario.com.br.